Essa é a aula sobre integrais impróprias. Essas notas de aula, assim como os exemplos, são baseados na seção 6.14 do nosso livro-texto, o Cálculo A. Bons estudos! Então, até agora, nós estudamos integrais de funções contínuas definidas em intervalos fechados e limitados. Tá? Então, nós tínhamos funções boas, sem problemas, que o gráfico estava limitado, era fechado, e as funções aqui também eram limitadas. A e B eram números reais, e F era uma função contínua em todos os pontos do nosso intervalo. Então, não havia problemas na função. Nosso objetivo agora é estudar situações onde nem sempre a nossa integral é tão bonitinha como as integrais que a gente resolveu anteriormente. Por exemplo, eu posso ter uma integral, um caso, onde a minha função é contínua por partes. O que significa isso? Imagina que a sua função é assim. E o intervalo está aqui. Aqui é o A e aqui é o B. Aqui ela vale assim e aqui é abertinho porque não está definido. Aberto assim. Esse é o gráfico da sua função. Essa função é uma função que ela é chamada contínua por partes. Por quê? Porque se eu observar cada pedacinho, ela é contínua, mas ela tem um probleminha. Deixa eu... Aqui. Ela tem um problema nessa parte da função. Nessa parte tem uma quebra, nessa parte tem um salto. Então, ela não é contínua toda, mas ela é contínua por partes. Nesse caso, a gente também vai poder calcular a integral. É o primeiro caso que a gente vai ver na aula de hoje. O segundo caso é onde você tem limites de integração infinitos. Então, é o caso de integração imprópria que a gente chama, onde a sua função é, por exemplo, assim, e ela fica uma assíntota no eixo x, e você quer calcular a integral a partir de um ponto A até o infinito. Então, eu estaria interessado em calcular essa área aqui. Então, esse é o caso onde eu tenho uma função com limite de integração infinito, e eu tenho uma função onde a função é infinita no intervalo de integração. Então, esse caso é o caso onde a gente tem uma função assim, por exemplo. Onde o que eu quero calcular é essa área aqui. Então, nesse caso, eu tenho que f de x tende a mais infinito quando x tende a zero pela direita. Então, aqueles conceitos de limite a gente vai recapitular aqui e vai utilizar agora. Então, são três casos especiais. Um caso onde a minha função quebra, um caso onde a minha função, o meu intervalo de integração é infinito, então não é mais limitado, e um caso onde a minha função assume valores muito grandes, assume valores infinitos. Nesses três casos a gente pode integrar, depende da função, é claro, não são todas que a gente consegue integrar, mas essas integrais são chamadas de integrais impróprias. Então, são integrais que a gente pode interpretar como cálculo de uma área, onde ela tem alguma das características anteriores. Ela tem algum probleminha, alguma situação específica que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado, certo? Então, vamos lá. Estou seguindo a apostila, os exemplos são basicamente... Apostila não, perdão, o livro. Os exemplos são basicamente os exemplos do livro. Primeiro caso, integração de função que é contínua por partes. Esse é o caso mais simples e mais fácil da gente entender por que dá certo. Imagina que a sua função é como aquela que eu coloquei anteriormente. É uma função contínua por partes, então aqui tem a definição. Uma função é dita contínua por partes se a gente pode subdividir um intervalo em um número finito de subintervalos. Naquele caso, a gente dividiu em dois só. Tá vendo? Ó, A e B, a gente tinha um único ponto aqui com problema. Então, a gente precisaria dividir em dois intervalos.
número finito de intervalos. Então, do A até um ponto x1, do x1 até um x2, nananã, até um xn. Aqui nós dividimos em n pontos. De forma que, para cada intervalo aberto, para cada um desses pedacinhos, a nossa integral está bem definida. Isso vai ser verificado quando os limites laterais correspondentes existirem. Então, isso aqui está dizendo o quê? Você tem um intervalo AB e a sua função deu problema no intervalo xi menos 1, xi. Assim. Então, por exemplo, a sua função ela é assim até aqui, aberta. Depois ela faz assim, por exemplo. Pode ser fechado aqui nos dois. E depois ela fez assim. Então, esse é o gráfico da sua função entre A e D. Então, teve duas quebras. As quebras são em cada um desses pontos xi. O que eu vou verificar? Eu vou verificar se existe, isso a gente viu lá em cálculo 1, até posso colocar assim, na verdade, aberto. Quando a gente faz o limite da função tendendo a um ponto, significa que a gente quer analisar o comportamento da função perto daquele ponto, não necessariamente no ponto. Se for igual no ponto, a função é contínua naquele ponto. Mas no limite eu só quero verificar o que acontece próximo dela. Então, esses dois limites que estão aqui em cima, o que eles estão dizendo para a gente é o seguinte: quando eu fizer o limite da função tendendo ao x1, esse mais significa que é pela direita, ou seja, por valores maiores que x1, eu vou estar analisando o que acontece com a minha função quando eu me aproximo do x1 por valores maiores do que x1. Então, para cada um desses valores, você tem um valor no gráfico. E aí você sabe dizer, dependendo da sua função, calculando esse limite, qual vai ser o limite para esse caso. Então, eu estou me aproximando do x1, não importa o que acontece no valor x1, se ele está ou não no gráfico da função. Esse limite à direita, eu estou tendendo a xi por valores menores. Então, eu estou tendendo a esse ponto do meu intervalo por valores menores do que xi. Então, para cada um desses pontos, nós também temos um valor da função e eu quero saber o que acontece próximo do xi, não necessariamente do xi. O limite a gente não avalia o que acontece no ponto, a gente avalia o que acontece perto do ponto. A ideia geométrica é essa. E aí eu vou verificar. Se esses limites, como nesse caso, forem finitos, é porque eu tenho uma função contínua por partes. Ela não seria finita se fosse um caso assim, ó, tá? xi menos 1. Vamos por aqui, eu vou traçar uma reta vertical assim. Se perto desse ponto essa função fizesse assim, ó. Tá? Nesse caso, o limite, quando x tende a xi menos 1 pela direita da função é igual a mais infinito. Então, não é esse caso que eu estou interessada. Não é esse caso que eu estou interessada. O que eu quero é que os meus limites sejam finitos. Então, nesse caso aqui, eu tenho um limite finito, porque vai ser um número, esse número está limitado aqui em cima. A altura dessa função está limitada, e nesse caso aqui eu também tenho um limite finito. Então, a gente vai usar todos aqueles conceitos de limite que a gente estudou anteriormente. Então, uma função é dita contínua por partes, se eu posso dividir o intervalo em vários pedacinhos, e para cada pedacinho desse, os limites laterais existem e são números finitos. Como que a gente vai calcular a integral nesse caso? Bom, se para cada pedacinho
existe o valor da função, não existe o valor da função, mas existe o limite quando eu estou me aproximando dela, a integral definida nesse caso vai ser a integral de cada um desses pedacinhos que a gente vai avaliar a nossa função, certo? Então, se eu tenho uma função definida por partes, a nossa integral vai ser a integral dos pedacinhos que compõem a nossa função. Tá? A ideia é bem simples. Se está dividida em vários pedacinhos, vocês vão calcular a integral de vários pedacinhos. Isso já foi feito no trabalho que eu deixei, na atividade essa que você tem que entregar hoje. A diferença é que lá estava colado, né? Tinha um pedacinho, depois tinha um outro pedacinho que estava colado na função. Então, ela era contínua, aquela função. Essa aqui, ela é contínua por partes. Vamos fazer um exemplo, então, que é o exemplo que está lá no livro. Considere essa função que está definida de 0 a 4. Então, o meu intervalo de integração é de 0 até 4. Meu A e o B. E eu tenho a função que é dada por x para x entre 0 e 2. Então, olha só. Para x entre 0 e 2, a função é definida por x. E em 2, ela vale x. Então, em 2, ela vale 2. Então, a bolinha é aberta, fechada naquele ponto. Então, eu tenho ela aqui. Essa é a primeira parte da minha função. Essa segunda lei de formação, ela vale 1 para x entre 2 e 4. Então, ela é a função constante 1, sendo que no 2 ela não está definida, então no 2 a bolinha é aberta, e no 4 ela está definida, a bolinha é fechada. Esse é o gráfico dessa função, que é uma função contínua por partes. Vamos calcular a integral. Eu quero calcular a integral de 0 a 4 dessa função. Então, como a função é definida por vários pedacinhos, essa integral aqui, deixa eu chamar ela de i. Essa integral i vai ser a integral do primeiro pedacinho, que é de 0 a 2. De 0 a 2, a definição, a lei de formação da função é x. E de 2 até 4, a lei de formação é 1 dx. Esse é o cálculo da minha integral. Só tenho que observar o seguinte. Eu estou afirmando que essa função é uma função definida por partes. Mas como que eu verifico se ela é uma função definida por partes? Tá? Então, eu preciso verificar. Então, note que... Como é que a gente verifica? Tem um ponto aqui que dá problema. Então, o meu ponto que dá problema é o ponto x igual a 2. Então, eu vou fazer, olhando para a função, o limite da minha função f de x quando x tende a 2 pela direita. E o limite da minha função f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Aí eu vou olhar lá para a definição da função. Me ajudem aqui. Isso é cálculo de limite lateral. Quando eu estou me aproximando por 2 pela direita, significa que eu tenho valores maiores do que 2. Maiores do que 2, a lei de formação é essa lei de formação verde. Então, é o limite de 1, porque a função f de x, nesse intervalo, vale 1. O limite de uma função constante é a função, o valor da função. Então, esse limite é finito. É um número real e finito. Quando eu estou me aproximando por 2, por valores menores, quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, esse menos significa que é pela esquerda, eu estou pegando valores menores. Deixa eu ver assim. Eu estou pegando valores menores do que 2. Para valores menores do que 2, a lei de formação é a lei azul. Então, a função vai ser o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, da função x, que é o que define a função nesse intervalo. E o limite, nesse caso, como não tem nenhum problema, teria problema se fossem coisas desse tipo,
embaixo, que aí daria zero embaixo, a gente teria que avaliar os limites laterais. Nesse caso, então, como não tem nada de divisão, não tem nada de raiz, não tem nada de log, que a gente tem que tomar cuidado com o domínio, o limite é simplesmente 2. Então, pertence aos reais. O que significam esses dois limites? Significam no verde que quando o meu x se aproxima de 2 pela esquerda, o valor da função se aproxima de 2, o que é verdade. Tá vendo aqui, ó? Tá caminhando para o 2 a altura desses traços roxos. E quando eu me aproximo de 2 pela direita, a altura desses traços roxos está se aproximando de 1. Então, é isso o limite lateral. Qual é a altura da função quando você se aproxima por um lado e qual é a altura da função quando você se aproxima por outro. Ok? Então, tá aí. Isso aqui garante que a nossa função é uma função contínua por partes. Verificado isso, é só a gente calcular a integral. Estou falando de uma integral definida. Integral de x é x² sobre 2, avaliado de 2 até 0. Integral de 1 é x, avaliado de 4 até 2. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado, vai dar 4 meios, menos 0. Essa é a primeira integral. A segunda integral vai dar 4 menos 2. Isso aqui vai dar 2 mais 2, que vai ser igual a 4. Então, o valor da minha integração dessa função definida por partes é 4 unidades. O segundo caso são casos onde qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Me interrompam aí e façam perguntas. Onde as nossas integrais têm limite de integração infinito. O que significa isso? Significa que o meu intervalo não é mais um intervalo AB limitado. Agora ele começa em algum lugar e vai até o infinito. Então, o meu intervalo de integração é o intervalo da forma, nesse caso, para essa figura, que começa num ponto e se estende até o infinito. O que essas integrais dessas áreas vão nos fornecer são áreas que são infinitas, elas são ilimitadas, porque esse gráfico continua aqui. Porém, o valor da área é limitado, o valor da área é finito. Tá? Então, é uma noção nova de integrais, onde você tem área ilimitada com valor finito. O outro caso de limite de integração seria você ter um ponto final, mas não ter ponto inicial. Então, eu estaria falando de um intervalo que é de menos infinito até um certo ponto B. Ou o terceiro caso, que você não tem nem final na direita, nem começo na esquerda. Então, quer dizer que eu estou integrando uma função desse jeito. Vocês já viram uma curva com esse formato aqui? Lembram dela de algum lugar? Tem uma curva bem conhecida que tem esse formatinho aí que vocês estão vendo. Ela aparece um monte nos TCCs. Tem uma função de cosseno que é assim também, sim. Mas tem uma outra função que aparece aí na terceira fase, quarta fase de vocês. Apareceu lá em estatística, isso mesmo. Essas funções cossecante, tem uma função trigonométrica que vai ficar assim, deitadinha. Ela tem que ser simétrica no x e no y. Não lembro agora qual das trigonométricas é, Bruno, mas tem uma trigonométrica que é assim. Mas o que eu me referia era a função gaussiana, tá? Que é uma função, essa não é uma gaussiana, mas é uma função tipo gaussiana que aparece bastante em estatística, que ela mede aí a distribuição dos valores, tá? Então, uma das aplicações de integrais impróprias é na estatística, quando você tem variáveis contínuas e não variáveis discretas. Então, vamos lá. Quando nós temos esses casos, o que a gente vai precisar calcular? O que a gente vai precisar tomar cuidado? Como que eu calculo uma integral onde o meu limite de integração, aqui a minha função é contínua, tá? Não vai ser função quebrada. Se for quebrada, a gente vai dividir em vários pedaços também. Mas aqui ela é contínua. Quando o teu intervalo de integração for um intervalo infinito,
indo para mais infinito, para calcular essa integral, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, uma ideia parecida com aquele t que a gente fez antes. Eu vou resolver a minha integral com um certo valor de t. Depois que eu resolver essa integral, eu vou chegar numa função que depende de t, eu vou fazer esse t tender ao infinito. Então, eu vou fazer primeiro, mais ou menos o que está desenhado no gráfico, eu vou fixar um corte para minha integral, que aqui ele chamou de b. Eu vou resolver a integral de a até b. Isso aqui vai me dar uma função, vou colocar assim, vai me dar uma função, deixa eu chamar de outra letra. Vai me dar uma, não quero chamar de g, porque g tem aquele negócio, f também, vou botar assim, vai me dar uma função em b, o b vai ser a variável. Depois que eu tiver essa função, eu vou calcular o limite quando b tende a mais infinito dessa função que eu obtive ali. Então, são dois passos. Calcular uma integral, só que obter como resposta uma função. Você pode chamar de t, pode chamar de s, pode chamar de r, pode chamar da letra que quiser. Tá? Aqui ele chamou de b. E depois que você calcular a integral, você vai calcular o limite. Então, a gente vai fazer dois exemplos para essas integrais. Se você tiver um intervalo de menos infinito até b, a mesma coisa, você vai calcular a sua integral para um valor a. Depois de resolvido esse valor a, você vai calcular o limite quando a tende a menos infinito. Então, você vai calcular a partir de um corte, vai obter uma função e depois vai fazer o valor dessa função, o limite dela, para ver se o que acontece com essa função da área, tá? Esse cálculo aqui, o que ele está dizendo para a gente é a, digamos assim, a tendência da área. Quando eu calculo a integral com uma variável, eu estou obtendo funções. Então, quando o corte for 1, quando o corte for meio, quando o corte for menos 1, quando o corte for menos 2. Quando eu faço esse limite, eu estou analisando o que acontece lá no infinito com a minha área. Se essa área vai ficar limitada ou não. Tá? Então, esse limite ele vai me dizer a tendência da sua área é ser um número finito e vai te dar esse número finito, ou então você vai ter um número infinito. Nesses dois casos, se esse limite existe e for finito, limite existir significa que ele é um número real. A integral é dita convergente, caso contrário, ela é chamada de integral imprópria divergente. Quer dizer o seguinte, você tem uma área, por exemplo assim, você tem uma área ilimitada e o valor dela é infinito. Não dá, a gente não tem um número que represente o valor dessa área. Áreas como essa, assim, retangular sem fim aqui para a direita, obviamente vão ser divergentes. O que eu quero são situações onde você tem algum tipo de comportamento assintótico que vai fazer com que a área acabe ficando espremida aqui de um jeito que você tenha controle sobre essa velocidade de decaimento. Tá? Então, integral convergente quando o valor for um número e integral divergente quando essa área for infinito. O terceiro caso, para a gente poder fazer exemplo, se a gente tiver limite de integração infinito para os dois lados, a gente divide essa integral num ponto. Em geral, a gente divide no zero, tá? E faz duas integrais. Faz a integral de a até zero, faz a integral de b até zero e calcula os devidos limites de integração, um quando a tende a menos infinito e outro quando b tende a mais infinito. A mesma definição serve. Se esses dois limites existirem, a gente diz que a integral é convergente. Se só um deles ou nenhum deles existirem, a integral é divergente. Isso porque você pode ter uma situação assim, ó. Vamos supor. Então, pode ser que de um lado essa área fique limitada de alguma forma, mas de outro não. Então, por isso tem que valer dos dois lados, tá? Tem que ser definido o limite dos dois lados da minha integral.
Note, então, que a integral imprópria com limites de integração infinito define uma coisa que, para mim, até hoje, depois de quase 2 décadas de matemática, ainda é meio loucura, define uma área ilimitada com um valor finito. É isso que a integral imprópria representa para você. Tá? Integral imprópria com limites de integração infinito. E o cálculo dessa integral, ela acaba se reduzindo ao cálculo da integral definida, que usa o teorema fundamental do cálculo, e o cálculo de limites. Antes era limites laterais, agora é limites no infinito. Então, vamos fazer 2 exemplos para a gente treinar. A melhor forma de fazer, eu acho, que essas integrais é treinando. Calcule a integral imprópria, então aqui eu já sei que é imprópria, porque tem esse infinito aqui em cima, de 1 sobre x² e interprete geometricamente. Então, vou fazer na ordem contrária, tá? Eu quero uma integral dessa função 1 sobre x². A função 1 sobre x, y igual 1 sobre x, ela é uma função que em 1 ela vale 1, em 2 ela vale meio, e em meio ela vale 2. Então, o gráfico dela, vamos tentar fazer algo assim, é algo mais ou menos assim. Ela cola lá em cima e ela vai colar aqui embaixo também, tá? Esse é o gráfico da função 1 sobre x. Baseado nesse gráfico, para x maior que 0, tá? Para x maior que 0, que tem um outro pedaço aqui embaixo também. Como eu quero a partir do 1, posso me preocupar só com esse pedacinho. Se eu quero o gráfico da função 1 sobre x², ela é bem parecida. A diferença é que no 1 ela vai valer 1. Vou trapacear aqui, já que eu tenho isso. No 1 ela vale 1. No 2 ela vai valer 1/4. Então, quando o x for 2, ela vai valer metade dessa altura aqui, ó. E quando o x for meio, quando eu fizer 1 sobre meio ao quadrado, isso aqui vai valer 4. Então, quando eu fizer x igual a 1 meio, ao invés de valer 2, ela vai valer 4. Então, ela vai crescer mais rapidamente. Então, eu tenho esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então, percebam que a distância aqui se manteve, só que ela cresceu mais quando x é igual a meio, e a distância aqui ficou a metade. Porque onde ela valia meio, ela passou a valer 1/4. Então, comparando o gráfico dessas funções, a gente tem, alguma coisa assim. Ela cresce mais rápido aqui e cola lá, também vai colando depois, e aqui ela fica mais baixinha e também vai colar no eixo horizontal, certo? Então, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu duplicar isso aqui e deixar em azul. E eu vou duplicar isso aqui, mas fazer em vermelho e colar aqui em cima o seguinte. Só o pedaço que me interessa aqui. Já que a gente pode usar essas coisas, né? Vamos usar essas coisas, então. Aqui, ó. Deixa eu tentar botar... Ai, que bonito que ficou. Deixa eu apagar aqui. Eita, às vezes acontece essas coisas, assim, mexe tudo. Agora sim, isso que eu queria falar, ó. Em azul eu tenho o gráfico da função 1 sobre x.
certo? Em vermelho, eu tenho o gráfico da função 1 sobre x². Eles são parecidos, mas o gráfico da função 1 sobre x², ele cola mais rápido aqui no eixo x e ele aumenta mais rápido verticalmente comparando com o eixo y. Então, percebam que essa distância aqui é a mesma, ó. Essa distância do x igual a 1/2 é a mesma. Se eu coloco um gráfico em cima do outro, eu tenho esse comportamento aqui, ó. Tá vendo? Então, ele abaixa mais nessa parte. Isso aqui é importante também para o trabalho que vocês vão fazer, tá? Por isso que eu tô revisando bem. Ele abaixa mais nessa parte de baixo, porém, aqui em cima, onde valia 2, ele passou a valer 4. Então, ficou mais área aqui, tá vendo? Ó? Ficou mais um pedaço que não tinha no gráfico azul, se eu fosse olhar o gráfico abaixo do gráfico da função. O que eu quero avaliar, eu só fiz o gráfico do 1 sobre x, porque em geral a gente lembra do gráfico do 1 sobre x. O que eu quero é calcular essa integral imprópria, tá? Então, só fiz aqui o gráfico para lembrar, isso aqui vai ser importante para vocês depois, comparando essas duas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu peço a integral imprópria de 1 até infinito, significa que eu estou interessada em calcular a área do gráfico dessa função 1 sobre x, do 1 até o infinito. Então, eu quero calcular essa área aqui, e aqui, e até o final dos números reais. Então, é essa área que eu quero calcular pela integral. Ok? Então, eu desenhei o gráfico para a gente poder interpretar geometricamente. Então, a integral de 1 até infinito da função 1 sobre x² dx é a integral de 1 até 1b da função 1 sobre x², e depois a gente calcula o limite quando esse b tende ao infinito. Isso é definição. Você substitui o extremo infinito por um valor fixo e depois você faz essa variável tender ao infinito. Então, me ajudem. Quem que é a integral de 1 sobre x²? Como é que fica a integral de 1 sobre x²? Vou até colocar aqui para quem não lembra. Isso aqui é a mesma coisa que x na menos 2, lembra disso? Então, é uma potência de x. Se é uma potência de x, basta a gente usar a regra da potência. Aumenta 1 e divide pelo valor somado 1. Então, isso aqui vai ser o limite quando b tende ao infinito de x. Deixa eu fazer assim. Primeiro, eu vou só resolver a integral. Tá? Então, eu estou integrando 1 até b de x na menos 2 dx. Isso aqui vai ser x na menos 1 sobre menos 1. Aumentei 1 em cima e dividi por 1 a mais embaixo. Avaliado de x até b e x até 1. Isso aqui é integral definida, do jeito que a gente já vem fazendo nas últimas aulas. Isso aqui é menos 1 sobre x avaliado de x até b até x até 1. Isso aqui é menos 1 sobre b mais 1. Menos porque troca, 1 dividido por 1 dá 1. Então, dá essa expressão. Agora, eu vou calcular o limite. Então, o limite, quando b tende ao infinito, de menos 1 sobre b mais 1. Quanto dá esse limite, pessoal? Me ajudem? Qual é o limite de 1 sobre b quando b tende ao infinito? Espera aí que tem algo aqui, de 1 até 2. Ah, tá. Certo. Era de 1 até 2 que eu mudei, certo? Eu mudei o intervalo. Quanto que dá isso? Tem um valor indo para infinito, 1 dividido por um número muito grande. Isso dá
Dá os limites de cálculo 1, dá zero, isso aqui dá menos zero, se você quiser fazer, dá zero pela direita até, porque essa expressão aqui dá zero por valores maiores que zero, mais 1, e isso aqui é igual a 1. Certo? Então, o valor dessa área embaixo do gráfico da função é 1. Esse tantinho aqui é 1, ó, tá? Então, ele decresce tão rápido a ponto de que o que ficar 2 para frente aqui no x² não compensa nem esse quadradinho aqui em cima para ficar. Compensa, na verdade, exatamente esse quadradinho para ficar com área 1. Tá bom? Então, é isso que é integral, assim que a gente calcula a integral imprópria. A gente calcula as integrais com esses limites de integração e depois calcula, então, o limite. Qual é o limite que vai aparecer constantemente? Aí todo mundo ficou em silêncio, ninguém me respondeu, então vamos relembrar. Quanto é o limite de 1 sobre t quando t tende ao infinito? Isso aqui vai dar 0. Qual é o limite quando t tende a menos infinito de 1 sobre t? Isso aqui é 0 pela direita, tá? É 0 por valores maiores que 0, mas é 0. Pode até colocar assim, é 0 pela direita, mas para valores de cálculo a gente usa 0. Quando t tende a valores negativos, isso aqui vai ser sempre menos alguém muito pequenininho. Então, isso aqui vai ser 0 pela esquerda, mas para valores de conta a gente usa 0, ok? Então, outros dois limites que vão aparecer aí também é o limite quando t tende a 0. Depois eu faço isso aqui. Quando for na próxima eu faço esse limite. Então, esses dois limites tem que lembrar, beleza? Limite quando uma variável tende ao infinito pela direita ou pela esquerda, que foi o que a gente usou aqui em cima. Quero a integral imprópria da função e. Facinho. Quem é a integral da função e de t? A função e é aquela função maravilhosa que você, e elevado a t, integrando ou derivando, ela não muda. Então, a integral disso é e na t, com t avaliado de b até 0. Isso é e na b, menos e na 0 é 1. Então, esse é o valor da integral em função de b. Agora, eu vou calcular, como é uma integral imprópria, o limite quando b tende a mais infinito de e na b menos 1. Para onde que vai e elevado a b quando o b aumenta? Quando o expoente do e aumenta. Isso aí está relacionado com o coronavírus. O que acontece com uma função exponencial quando o expoente dela aumenta? Ela vai para 0, ela vai para mais infinito, ela vai para um número. Como é que é o gráfico da função e? O gráfico da função e é assim, onde ele passa pelo ponto 1, na verdade ele é melhor que isso até. Ele é assim, ele passa pelo ponto 1 e ele cola bem aqui, explode aqui em cima. Esse é o gráfico da função y igual e na x, vou colocar assim, e na x. O que acontece com a função e na x? O que acontece com as alturas do gráfico quando o meu x aumenta? Me ajudem aí, pessoal. Se eu tenho um valor de b e esse b está tendendo ao infinito, qual é a altura? Qual é o limite de e na x quando x tende ao infinito? É igual a mais infinito. A função exponencial com expoente positivo, ela explode. Infinito menos 1 continua sendo infinito. Então, essa integral, a gente diz que ela é uma integral divergente. Divergente. O que isso significa geometricamente? Significa que a integral de 0 até infinito significa que você está calculando a área embaixo do gráfico da função e na x, só que essa área não termina, certo? Ela vai ser todo esse pedaço aqui, e o que vai acontecer é que essa área vai explodir e vai ficar cada vez maior, e consequentemente a gente vai ter uma área infinita no final das contas.
Não gostei que ficou de cor diferente ali. Tá? Essa área aqui que a gente está tentando calcular pela integral, e essa área vai aumentar tanto para cima, vai aumentar tanto para cá, quanto para cá, porque o gráfico da função aumenta, certo? Então, por isso que a gente tem uma integral divergente, porque essa área não é limitada. Essa área é ilimitada e ela não é representada por um número finito, certo? Para a gente fazer o terceiro e último caso, só falar de algumas aplicações, eu não vou entrar em detalhes, até porque a estatística é na terceira ou quarta fase, né, ainda, mas essas funções aparecem na estatística e em física também, em economia também. Uma das aplicações é a chamada função densidade de probabilidade, quando você tem variáveis aleatórias contínuas, tá? Essa função densidade de probabilidade para variáveis discretas, ela é um somatório, para variáveis contínuas, ela é essa integral de menos infinito até infinito, e a gente diz que a probabilidade de um número estar compreendido entre um número A e B é dada por essa integral, a integral definida de A até B de f de x. Por que está classificado como integral imprópria? Porque, eventualmente, o A pode ser infinito e o B pode ser infinito, e aí a gente cai numa integral imprópria. Para alguns problemas matemáticos, tem até alguns exemplos no livro, a gente está interessado em integrar a função dessa forma, onde o beta é negativo, que foi o exemplo que a gente fez ali anteriormente, era e na menos 2t. Então, a gente tinha um expoente negativo na exponencial, e alguns processos que são modelados por essa função, e aí a integral tem uma interpretação, é, por exemplo, decaimento radioativo, decaimento exponencial de um reagente, e crescimento populacional, nesse caso o beta é positivo, mas a gente pode colocar também dentro aí do rol das funções modeladas por funções exponenciais. Isso aqui vocês vão ver em cálculo 3, quando vocês estudarem equações diferenciais. Certo? Então, só para dizer que essas integrais impróprias têm aplicações na física e para modelar alguns outros problemas físicos. Aplicações na estatística e como modelo de alguns problemas físicos também. O nosso último caso, então, acho que tem mais 2 slides e alguns exemplos depois. São as integrais, o terceiro tipo, então, são as integrais onde os nossos integrandos são infinitos. O que significa isso? Significa que eu tenho o começo da integral e eu tenho o fim da integral, então eu tenho um intervalo AB definido, porém, lembra que eu falei das alturas das funções? A altura das minhas funções tende ao infinito. Então, isso aqui significa que o limite, nesse caso, da função f de x, quando x tende a b pela esquerda, então por valores menores do que b, é igual a mais infinito. Então, agora, a questão que eu tenho essa questão de área ilimitada, mas não horizontalmente. Eu tenho essa área ilimitada verticalmente, porque agora o valor das funções tende ao infinito. A mesma coisa aqui embaixo, nesse caso eu tenho o limite quando x tende a pela direita, por valores maiores do que a da sua função é mais infinito. E eu posso ter os dois casos, onde eu tenho um ponto C, que divide aqui o valor da minha função, digamos assim, e aí eu tenho o limite quando x tende a ser pela esquerda, então por valores menores, é mais ou menos infinito, nesse caso é mais infinito, porque está indo para cima, e o limite quando x tende a ser pela direita, nesse caso é mais infinito. Poderia ser mais ou menos infinito, tá? Para outras funções também. Como que a gente calcula as nossas integrais nesse caso? A mesma coisa que a gente fez antes. Se você tem que o seu x está tendendo a um certo valor b pela direita, então você tem um valor fixo de b e os teus pontos estão tendendo a b pela esquerda, perdão, por valores menores do que b. Para calcular a integral onde tem b, você vai colocar uma variável qualquer, que aqui ele chamou de s, resolver essa integral
e depois de resolver a integral, calcular o limite, mas não mais o limite para o infinito, o limite quando essa variável tender a esse ponto que você está analisando. Então, é a mesma ideia do limite. Se eu tenho a minha função valendo mais ou menos infinito, defino um parâmetro, calculo a integral para aquele parâmetro e depois eu me preocupo em verificar o que acontece com o limite quando esse parâmetro tende a mais infinito ou menos infinito, ou tende a esse ponto limitado ali para a função. A mesma coisa se eu tiver tendendo a pela direita, então se eu tenho uma variável, a função tendendo a um ponto, começa a assumir valores positivos, as alturas começam a ficar infinitas, você resolve a integral, aqui ele chama de R, o parâmetro, deixa uma função, deixa a resposta em função de R, e depois calcula, então, o limite quando R tende a esse ponto limitante aí da tua área. Mesma definição, se essas integrais existem, a gente diz que é convergente, se essas integrais não existem, a gente tem uma integral divergente, se esses limites são infinitos. Terceiro caso, a mesma coisa. Se você tem um ponto onde a sua função tende a esse ponto, tanto pela direita como pela esquerda, e para os dois casos, o teu limite, o valor da função está dando muito grande, poderia ser para baixo também, mas nesse caso estão os dois para cima. Então, se você tem o valor da função tendendo a um ponto pela esquerda, dando mais ou menos infinito, e a mesma coisa pela direita, nós dividimos em duas partes. Nós integramos de A até C, de C até B, só que como nesse C a função não está definida, porque ela está assumindo valores infinitos, eu calculo até um parâmetro S, e depois calculo o limite, e calculo até um parâmetro R, e depois calculo o limite. Então, basicamente, novamente, a gente acaba caindo no cálculo de integrais definidas e limites laterais. Antes era limites infinitos, agora aqui são limites laterais. Mesma coisa, convergente e divergente. De novo, nós caímos naquele conceito maluco de que nós temos uma área ilimitada com um valor infinito, que é uma coisa meio louca, mas pode acontecer desde que a integral seja convergente. E, de novo, a gente tem para calcular essas integrais, a gente vai usar limites e integração definida. É importante, essa observação é bem importante, tá? Pelo seguinte, porque o símbolo que a gente usa, integrais impróprias com integrandos infinitos, que é aquele caso, tem a mesma notação da integral definida. Então, o que acontece? Se você está integrando a função de 0 a 1 da função 1 sobre x, essa função, essa integral é uma integral indefinida. Uma integral imprópria. Porque você não pode avaliar a sua função no x, e quando o seu x tende a zero, a função tende a mais infinito. Mas a notação é exatamente a mesma da integral definida. Antes tinha um mais infinito, ou então a sua função era quebrada. Agora não acontece, tá? Então, na prática, o que a gente vai fazer vai ser, a gente pega uma integral, a gente verifica a função, para a gente ter certeza se a gente está resolvendo uma integral definida, onde a função está delimitada, o intervalo é finito e tudo mais, ou então se eu estou precisando calcular uma integral imprópria, e aí nesse caso eu preciso calcular em função de um parâmetro e depois fazer o limite desse parâmetro. É possível encontrar, então a pergunta, né? É possível encontrar um número finito que represente a área sobre o gráfico da função f de x igual a 1 sobre raiz de x no intervalo de 0 até 16? Então, essa é a pergunta que ele faz para a gente. Se é possível definir uma área dentro desse intervalo. Eu vou calcular, então, a minha integral. Então, o que eu quero saber é se existe uma área, então eu vou calcular a integral. O intervalo é o intervalo de 0 até 16. Percebam que o 0 aqui é aberto. Da função 1 sobre raiz de x dx. Por que isso aqui é uma integral imprópria?
pois f de zero, ou seja, a função num dos extremos de integração, ou às vezes pode ser no meio do intervalo, num dos extremos não existe, certo? Então, isso aqui não dá para calcular, porque eu não posso dividir por zero. Eu posso tirar a raiz de zero, mas eu não posso dividir por zero. Então, significa que essa função não está definida nesse extremo de integração. O gráfico da função 1 sobre raiz de x, lembra lá? 1 sobre x, 1 sobre x quadrado cresce mais rápido, mas cola mais rápido. Deixa eu fazer a referência do 1 aqui, porque todos eles têm que passar pelo 1. Assim. 1 sobre x é simétrica, então o que faz ali em cima faz aqui embaixo. 1 sobre x quadrado cresce mais rápido e cola aqui embaixo. 1 sobre raiz de x faz o comportamento contrário. Faz mais devagar aqui e cola mais rápido lá. Porque raiz de x e x quadrado são o inverso um do outro. Então, o gráfico da função 1 sobre raiz de x é assim. E o que eu quero calcular é de 0 até 16. Essa função não está definida em zero, certo? Então, ela nunca vai encostar o gráfico verde ali, qualquer um dos três, né? O azul, o verde e o vermelho, ele nunca vai encostar no eixo y, nunca vai cortar, vai sempre ficando próximo. Como que eu vou resolver essa integral? Bom, não está definida no zero, então eu vou ter que fazer o limite, quando ali ele chamou de R ou S, não sei eu chamar de R, quando R tende a zero pela direita, porque vai tender a valores maiores, da integral de R até 16 de 1 sobre raiz de x dx. Então, isso aqui é o que vai me fornecer o valor dessa integral imprópria, que não está definida no zero. Vou fazer isso em duas partes, então. A integral de R até 16 de 1 sobre raiz de x. Eu vou lembrar que raiz de x é x na menos meio, porque a raiz está embaixo, certo? Então, isso aqui vai ser x na meio sobre meio. Então, isso aqui vai ser 2x na meio. Esse meio vem para frente, corta com 2, subtrai 1, fica nesse menos meio, avaliado de 16 até R. Então, isso aqui vai ficar... Raiz de 16 é 4. 4 vezes 2 dá 8, menos 2 raiz de R. Esse é o valor da minha integral definida como função de R. E agora, então, eu vou fazer o limite quando R tende a zero, de 8 menos 2 raiz de R. Beleza, não tem nada dividindo, não tem log, não tem nenhum problema nesse meu limite. O limite é simplesmente 8 menos 2 vezes 0, que é 8. Certo? Então, a pergunta que ele fez: é possível encontrar um número finito que representa a área da região abaixo da curva 1 sobre raiz de x, de 0 até 16? Sim, é possível, e esse número é o número 8. Então, quer dizer que a área embaixo do gráfico da função entre 0 e 16 é 8 unidades de área. Certo? Então, separe em duas partes. Resolve a integral definida e depois calcula o limite, seja o limite infinito ou seja o limite lateral.